Qual o assunto de hoje, gente? Nós vamos falar sobre material escolar. É uma época do ano que nós estamos comprando e eu achei muito importante colocar aqui toda essa questão de utilização do material escolar e como que nós podemos fazer com que os nossos filhos, né, tenham um início de ano bem produtivo. Meu nome é Poliana Albiero. Eu sou uma feng-shuista, especialista em planejamento e dona de casa, assim como você. Semana passada, nós fomos comprar o material escolar e isso que eu vi lá uma criança pequena, devia ter uns 5, 6 aninhos, estava chorando desesperada num canto lá, porque viu uma mochila, tá? Uma mochila linda, de rodinha, e ela já vinha com a lancheira, com vários acessórios, né? E pelo que eu percebi, né, a criança desesperada ali dentro da loja, os pais não querendo levar, né? E daí a mãe disse assim, imagine, vou gastar mais de R$500 nessa mochila, não vamos levar. Então tiveram que sair dali naquele desespero daquela criança chorando que queria, né? Criança pequena realmente não vai entender, não vai entender o custo daquele objeto ali, né? Então, mas vamos falar sobre material escolar. Bem claro, né, gente? Quando você tem criança pequenininha, não leve a criança que não entende para fazer a compra. Então, ela vai ver porque lá está posicionado coisas estratégicas, né? Mochilas maravilhosas, um material escolar todo ali posicionado de diversas cores, diversos tamanhos, né? Para fascinar os olhinhos da criança. E daí a criança vai querer. Se você não tem condições financeiras, então não leve a criança junto. Não leve a criança junto para escolher, tá? Quando ela tiver um pouquinho mais de consciência e você ensinar, ó, filho, nós podemos gastar até tanto, tá? Você pode pegar cadernos até tal valor, tá? Coloque essa consciência, porque a gente ensina os nossos filhos dentro dessa questão financeira desde pequenininhos, desde que eles são pequenos. Não fique iludindo, porque é uma ilusão, às vezes, você dá aquele material escolar do bom e do melhor e você fica um ano inteiro pagando. Nossa, muitas pessoas fazem, né? Fazem lá em 10 vezes no cartão, fica o ano inteiro pagando praticamente o material escolar. A criança, às vezes, não tem um desempenho maravilhoso na escola por ter comprado o melhor material escolar, porque não é disso que vai depender. O ânimo para estudar não depende do material escolar, não depende do material escolar. Tá? O ânimo de estudar depende do teu incentivo como mãe para a criança gostar de estudar. Nós, como mães, somos os incentivadores da criança. E lembre também, gente, eu fui professora há mais de 15 anos na minha vida. Mais de 15 anos. Tá? E o que eu percebia? Eu percebia que a educação, tá? A educação das crianças estava totalmente e exclusivamente naquela época, quase, de responsabilidade da escola. Tá? E hoje continua a mesma coisa. A educação se vem de casa. A escola transmite conhecimento. Não é papel da escola educar o teu filho, tá? Educar o teu filho para compreender que certas coisas nós podemos comprar, certas coisas nós não podemos comprar. Depende da tua condição financeira. Eu não vou ficar endividada para dar o do bom e do melhor para uma criança, tá? E comprometer o meu orçamento. Isso é ser honesto, é ensinar os nossos filhos a viver dentro de uma realidade e não dentro de uma ilusão, gente. E não dentro de uma ilusão. Mas não é disso bem que eu quero falar. É só porque eu me lembrei desse fato aqui, daquela criança desesperada lá se esperneando, se jogando no chão, fazendo escândalo, todo mundo olhando, né? Recriminando a mãe, né? Porque ali, né? Ela estava tumultuando a loja muito cheia. Mas nós vamos falar de outra coisa. Também tem essa questão do material escolar. Tá, nós fomos lá, compramos, o meu filho está indo para o 9º ano, né? Na escola já não exigem tantas coisas, mas exigem cadernos. Então, nós compramos 2 cadernos grandes, né? Alguns
uma folha de papel sulfite, né? 100 folhas de papel sulfite, compramos alguns lápis de escrever, uma cola e uma borracha. Esse foi o material escolar para este ano, tá? Por quê? Porque nós temos todo o material do ano passado e de anos anteriores que não foram utilizados. Então, nós pegamos os cadernos do ano passado, não? Pegamos lá o que alguns tinham sido usados, algumas folhas, não? Recortamos aqui, sobrou muita folha, gente, não? Tinham sido usados pouco, né? Então vai usar esse ano. A mesma coisa com este. Outros aqui, tem mais 3 aqui que podem ser usados. Não faz sentido você ter esse material aqui e comprar novo. A mesma coisa, retiramos aquelas folhas, né? Porque tem algumas matérias que quase não utilizam o caderno, né? O professor pouco utiliza caderno, principalmente se é através de sistema de apostila, então vai mais dentro do sistema de apostila. Mas vamos ver o que o Feng Shui tem a ver com isso, gente. Tá? Meu filho vai utilizar todo o material do ano passado, não? Vai utilizar estojo, vai utilizar a mochila está perfeita ainda, tá? Vai utilizar os cadernos do ano passado. Isso daqui é novo, ok? Esses outros objetos aqui são objetos de uso, alguns de mais de ano, né? Tá? Como canetinhas, né? Eles vão passando uma certa idade que eles quase não usam mais, não utilizam mais, então é só para alguns trabalhos escolares, né? Lá de cartolina, alguma coisa assim, né? Que a professora pede. Então não tem sentido você comprar todo ano coisas que ele vai utilizar pouco, né? E que ainda estão funcionando. Então nós testamos tudo que estava funcionando, todo o material escolar que estava funcionando, vamos reutilizar. Aqui vem, gente. Nós vamos reutilizar. Mas antes de reutilizar esses objetos, o que nós fizemos? Nós separamos, tá tudo separadinhos, né? As canetinhas, os lápis de cor, tudo separadinho, né? Os lápis de cor, tá tudo separado, tudo organizado, os lápis grafite mais grosso, né? Tudo separado, né? Foi separado os lápis, as canetas, as borrachas e apontadores, né? Depois nós pegamos o quê? Nós pegamos um paninho e fizemos uma limpeza, tá? Aqui que vem a questão, gente. Tem que limpar, sim. Tem que limpar esses objetos, porque todos eles estão ainda com a energia do ano passado. A criança leva para a escola todo dia, né? Vai captando a energia daquele lugar, daquele local, traz para casa, tá? Então leva para a escola, traz para casa, vai captando esses objetos aqui, vão pegando a energia daquele local e vão. Então o que nós vamos fazer? Nós primeiro fazemos uma limpeza física nesses objetos, tá? Um por um, limpa, né? Alguns dá para limpar com álcool, né? Outros a gente pega um pano úmido, só limpa com pano úmido, depende do material, né? Mas e os cadernos, Poli? Esses cadernos aqui, que são, eles são de capa dura, eles são plastificados, né? Dá para passar um paninho com um pouco umedecido, né? O que eu faço? Eu faço aqui tem um pouquinho de anil, é água com anil. O anil é ótimo para limpeza energética. Então eu já estou fazendo 2 limpezas aqui. Faço a limpeza física e a limpeza energética. Fiz a limpeza física, agora, depois que eu passei esse pano em tudo, tá, gente? Eu gosto, alguns, tá? Eu acendo incenso, ou pode ser qualquer outra coisa que vocês tenham aí para fazer essa defumação, tá? Passa o objeto em cima desta fumaça, passa o objeto em cima desta fumaça. Você está fazendo o quê? Essa limpeza. É importante, sim, gente, não carregar.
Lembra que eu sempre falo dos miasmas, isso e aquilo? Façam essa limpeza. E ensine a criança a ter essa consciência de reciclar o material escolar. Reciclar quer dizer, a gente vai poluir menos o mundo. Nós não estamos aqui, nesse momento, no mundo, com tanto desmatamento, e cadernos, folhas são feitas de quê? De árvores, né? Assim como os lápis são feitos de matéria de árvores, não? Então, quer dizer, nós estamos aqui utilizando da nossa natureza. Nós estamos, o papel aqui estamos utilizando da natureza. E a criança tem que ter essa consciência, porque se nós não ensinarmos os nossos filhos a cuidar deste material, a cuidar da plantinha que deu o caderno, logo, logo nós não vamos ter um planeta para eles. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo, principalmente nos últimos anos aí com essas chuvas muito fortes, essas chuvas torrenciais. E alguns cientistas estão dizendo que isso é causado pelo aquecimento global, pelo desmatamento e tudo mais. Então, se nós podemos contribuir, não é ir lá fazendo um manifesto, né, isso, aquilo, nós podemos contribuir dentro da nossa casa, diminuindo o consumo e ensinando os nossos filhos que se um caderno é do ano passado, mas ainda dá para ser usado este ano, então vamos utilizar. Outra coisa, gente, de nada adianta eu colocar um material lindo, maravilhoso, espetacular para o meu filho lá, comprei tudo do bom e do melhor, se eu não dou apoio para o estudo para ele. Sim, as crianças pequenininhas, elas precisam ser acompanhadas e ser ensinadas como deve ser feita a tarefa. Às vezes as mães ali, no atrelar dos dias, né, faça a tarefa, a criança vai lá e não tem nem como fazer a tarefa. Então, quando as crianças são pequenininhas, você tem que ensinar elas a fazer a tarefa. Então, você tem que sentar com ela. Então, você tem que ter um tempo para sentar com ela. E dentro do Feng Shui, olha bem, gente, tem alguns cantos da nossa casa que são ótimos para esse estudo. Qual é o canto, Poliana? É o Gua do conhecimento. Ou Gua da espiritualidade, tá? Porque ali, neste canto, esta energia é propícia para o aprendizado, para o conhecimento. Esse espaço aqui, esse estúdio, é um local apropriado para isso. Por quê? Ele é uma área excedente da minha casa, que está ligada à área do conhecimento. Então, quer dizer, que dobra nesse espaço aqui, dobra a energia do conhecimento, ou do Gua da espiritualidade, como alguns dizem, né? Alguns dizem que sim, Gua do conhecimento e espiritualidade, e outros só chamam de Gua da espiritualidade. Mas é o local ótimo, ideal para a aprendizagem. Então, nós temos aqui uma mesa, nós temos aqui a disposição de vários objetos que ele pode estudar, né? E é aqui neste local que nós estudamos. Sempre coloquei para o meu filho um espaço dedicado para ele fazer as tarefas, a ele fazer o estudo. Longe da televisão, longe de celular, de computador, né? Lógico que hoje as crianças utilizam o computador para suas tarefas, né, e tudo mais, mas ter um cantinho aonde ela chega e coloca aqui. Não, a minha mochila, o local dela é lá, naquele cantinho, tá? Então eu chego da escola, eu guardo a minha mochila lá. A criança já vai aprendendo o quê? O senso de responsabilidade, que é importante, né? Mas o senso de responsabilidade. Este é o lugar de guardar a minha mochila. Este é o lugar aonde eu faço as tarefas. Não é chegar em casa, lança a mochila aí num canto, tá? Onde é que tá a tua mochila? Não sei. Ensine teu filho a responsabilidade de guardar a mochila no lugar, né? No lugar onde ele vai fazer as tarefas e tudo mais, né? Lógico que a mochila tem que ser higienizada também, né? Eu lavei essa mochila que ela tá bem limpinha.
para tirar as energias, eu fiz um enxágue, o último enxágue no penúltimo enxágue eu coloquei um pouquinho de sal na água, né? Coloquei ela ali, deixei uns minutinhos, então o sal ajuda a tirar toda a energia que tiver nesse objeto, né? O mesmo acontece com o estojo, então aqueles objetos que dá para você lavar, né? Dá uma lavagem com água e sal, né? Para tirar toda a energia que tiver ali. Poli, mas é meu, mas passou um ano, gente, um ano utilizando, vai e vem, as energias vão grudando. Traz aquela energia da escola para casa, da casa para a escola. Então a gente faz essa limpeza. Eu faço mais de uma vez por ano, né? Dependendo da época do ano, faço até 3 vezes. Né? A cada vinda de boletim eu faço essa limpeza, para não me esquecer. Né? Outra coisa que eu queria comentar com vocês é de uma experiência que nós tivemos na compra de um material. Tá? Então, o Gustavo foi transferido para uma escola, tá? E no meio do ano, e nós não tinha mais o material disponibilizado para compra, né? Então as apostilas, né? Os livros, né? E naquele momento lá, então tinha um menino saindo daqui, tá? E a mãe veio e conversou comigo se eu não queria comprar os livros, né, do ano ali. Alguns já foram utilizados e eu comprei porque senão eu teria que xerocar tudo. Então eu achei que sairia que seria barato, né? Então compramos ali esses livros e alguns, como vieram já todos preenchidos, né? Eu não me toquei, gente. Tu vê como a gente não lembra de certas coisas e a gente tem que ficar atento. É óbvio que aqueles livros vieram com a energia daquela criança, né? Veio com a energia dela, porque os livros tinham sido utilizados e vieram com a energia dela. Tinha o nome dela em todos, apesar que nós passamos um corretivo ali, né? Tiramos o nome e tudo mais, né? Mas tinha muito da energia daquela criança naqueles livros. Tá? E eu não me lembrei de ter feito o quê? Uma água com anil para limpar, uma defumação, tá? Colocar no sol, depois da defumação, deixar uma meia horinha ali no sol para tirar toda essa energia negativa. Eu não lembrei de fazer isso. Tá? No corre-corre do dia, no corre-corre vai passando e criança vai para a escola e leva aquilo lá, né? E influenciou, gente, influenciou bastante, sabe? Eu vi que o Gustavo, meu filho, teve muita dificuldade na escola, principalmente dificuldade no relacionamento. E eu só fui perceber esta semana, quando eu vi aquela imagem daquela criança, fazendo aquelas birras, né? E outras mães ali, sabe, dividindo o material escolar não sei quantas vezes, né? Levando aquele mundo dos filhos. E eu fiquei pensando qual é o suporte que é dado dentro de casa. Que eu lembro bem que às vezes não tem suporte nenhum para se ensinar a criança. Então, gente, é importante que quando você traz livros de outros, ou quando você recebe livros ou apostilas de outros, você faça essa limpeza. Né? Fez essa limpeza, você está garantido. Porque influencia muito. O meu filho passou por muitas dificuldades, coisas que ele nunca havia passado, por causa daquela energia, e eu não me toquei. Olha que eu trabalho com isso, gente. Eu achava que era outras questões que estavam relacionadas. Mas hoje eu percebi bem claro que não eram coisas que estavam relacionadas à personalidade dele, a algum transtorno que estava acontecendo naquele momento. Não, era a energia que estava ali e que influenciou. Lógico que influenciou. Ao longo de 6 meses, influenciou muito. Espero estar contribuindo, gente. Conscientize teus filhos que isso daqui, um caderno desses aqui, precisa de árvores para ser feitas. E essas árvores são cortadas. E quando nós estamos usando um caderno, nós temos que, como diz um ditado chinês, a gente tem que honrar a Mãe Terra. Quer dizer, nós temos que honrar a natureza e aproveitar da melhor forma possível esse material. Né? Não é rasgando um caderno ou jogando fora no lixo um caderno tão facilmente como as crianças de hoje fazem, né? Exigindo do bom e do melhor, mas quando chega na hora da escola, qual é o incentivo de querer estudar? Tá? Será que um caderno bonito vai fazer com que a criança queira aprender? Não, não vai.
O que vai depender da criança querer aprender ou não querer aprender vem do nosso incentivo, de eu aguçar a curiosidade do meu filho, de eu querer mostrar para ele que existem dois caminhos, não? Temos o caminho do conhecimento e temos o caminho da ignorância. Você traçar o caminho do conhecimento para o teu filho, provavelmente ele vai ser uma pessoa do bem. Quero fazer um convite para vocês. Esse canal aqui é para donas de casa, como eu e você, trocarmos ideias sobre Feng Shui, sobre energias, né? Essas energias, sobre planejamento, organização. Se inscreva aqui e me conta como que você faz aí na tua casa. De repente, não sei, teus filhos já cresceram, mas você tem teus netos, não? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Meu muito obrigada.